oi, amores. Vamos lá. Nessa aula eu quero mostrar para vocês alguns pontos importantes no gráfico da função de segundo grau, tá? Bem, vamos lá. O que a gente vai observar? A gente vai observar A, B, C, que são os coeficientes da função, né? A gente só não vai determinar, tá, gente? Valores para A, B e C aqui, porque não é o que nos cabe nessa aula. A gente pode até fazer uma aulinha só sobre isso depois. Ok? Mas não é o que nos cabe nessa aula. É só verificar se o A é positivo ou negativo, se o B é positivo ou negativo, e o valor de C, que em alguns casos é visível quando ele está cortando o eixo Y. Ok? Então vamos lá. Valor de A aqui. O que a gente faz? Olha para a concavidade da parábola. Se está para cima ou está para baixo. Como ela está para cima, A é positivo, maior que zero. Aqui tranquilo? Beleza. Valor de B. Como é que a gente fica sabendo se o valor de B é positivo ou é negativo? Primeira coisa que a gente vai fazer, encontrar o ponto C. Ponto C eu já sei. Ponto C é aquele pontinho, olha, que está cortando, onde o gráfico corta o eixo Y. Então, o gráfico da parábola está cortando o eixo Y bem aqui no pontinho 0,3, né? Bem aqui em cima do 3. Então, C vale 3. Tranquilo? Muito bem. Descoberto quem é C, aí para descobrir se o B é positivo ou negativo, eu vou pensar o seguinte. Vou traçar uma reta tangente a esse pontinho, a essa parábola, passando aí pelo pontinho C, certo? Então, se eu traçar uma retinha tangente aqui, gente, o meu pode ser que fique meio tortinho, o que a gente vai perceber? Que essa retinha aqui é a retinha de um gráfico de uma função decrescente, lembra? Ah, o bracinho esquerdo está aberto, então é uma função decrescente. Se esse gráfico dessa função é decrescente, é valor de B menor que zero, valor negativo. Uma outra maneira de fazer isso é pensar o seguinte, ai, não sei esse negócio de reta tangente, troço complicado, Bárbara. Então pensa o seguinte, pega um pontinho aqui na parábola, antes do C, e pega um pontinho depois. O que você vai perceber? Você vai perceber, ó, que daqui para cá, daqui até aqui, o que está acontecendo? Você está descendo. Se você está descendo, é sinal de que o seu B é negativo, menor do que zero. Tranquilo? Show! Agora vamos fazer o seguinte, já avaliamos quem é A, avaliamos quem é B e já sabemos quem é C. Sabendo quem é C, daria para calcular o valor de A e B, tá, gente? Era só fazer substituiçãozinha na função, na lei da função, cair num sisteminha e descobrir o valor de A e B. Mas não é o propósito aqui agora. Outros pontos importantes que a gente tem na parábola são as raízes. Quem são as raízes? As raízes são os pontinhos onde o gráfico da função intersecta o eixo x. Então, eu venho aqui com a minha funçãozinha, blá, blá, blá. Opa, passei aqui ó, no eixo x. Essa aqui é uma das raízes. Aí, eu continuo descendo. Opa, cheguei no ponto de mínimo, que é outro ponto importante. Cheguei no ponto de mínimo e aí vou começar a subir, subir, subir. Opa, interceptei aqui o eixo x de novo. Então, essa é a minha segunda raiz. Bom, então as raízes da função eu consigo encontrar só olhando para o gráfico. Aqui eu sei que as raízes vão ser, olha, 1 e 3. Percebeu? Raízes 1 e 3. Se você quiser colocar como coordenadas do ponto, aí a gente vai ter 1, 0 e 3, 0. Certo? Bom, outra coisa importante que a gente tem, o pontinho de mínimo, que nesse caso aqui é o pontinho do vértice da parábola. Então, o pontinho de mínimo. Por que eu digo que eu tenho mínimo? Porque a minha função a parábola está virada para cima. Então, toda vez que eu tenho a parábola viradinha assim para cima, é sinal de que eu desci, cheguei no mínimo possível, subi. Certo? Então, ela tem valor de mínimo. Quem é esse valor de mínimo? Aí, para a gente ter esse valor de mínimo, esse pontinho, as coordenadas desse ponto mínimo, a gente calcula as coordenadas do vértice da parábola. Bom, vértice da parábola, que é esse pontinho aqui de mínimo, a gente tem uma fórmula para calcular, que é
fórmula de calcular o vértice é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Só que, já falei isso para vocês, quando você tem um gráfico, reza e agradece a Deus, porque você não precisa fazer essa conta para descobrir quais são as coordenadas do vértice. Num gráfico simples como esse aqui, em especial, você consegue perceber logo quem é esse pontinho aí do vértice. Observa, esse pontinho aqui está batendo aonde aqui no eixo X? No 2. E ele está batendo aonde aqui no Y? No menos 1. Então, as coordenadas do vértice são 2 para o X, menos 1 para o Y. Nem precisei fazer conta. Tá vendo? É lógico que se esse pontinho não estivesse num localzinho ali bem certinho, a gente conseguiria ainda assim calcular, fazendo a lei da função, observando a simetria da parábola. Alguns fatores ajudam a fazer o cálculo desse vértice, certo? E, em último caso, a gente aplica a formulinha e resolve. Tá bom? Então, dado o gráfico, a gente vai observar sempre isso. Se o valor de A é positivo ou negativo, se o valor de B é positivo ou negativo, o valor de C vai estar lá cortando o eixo Y. As raízes são os valores que vão fazer com que, onde a parábola está cortando o eixo X. O valor de máximo ou de mínimo. Concavidade para cima, valor de mínimo. E aí, as coordenadas do vértice da parábola, que é o nosso ponto mínimo quando a parábola está com a concavidade para cima. Certo? Vamos para outro exemplo. Aqui eu só coloquei o mesmo gráfico para vocês, que lá podia ter ficado muito poluído. Então, aqui, ó, dá para você observar quem é o C, dá para você observar quem é a primeira raiz, dá para você observar quem é a segunda raiz, dá para você observar quais são as coordenadas do vértice, que aqui está como letrinha O. Dá para você verificar que o A é maior que zero, que o B é maior, ou que o B é menor que zero, porque está descendo, né? Então, que B é menor que zero, que C vale 3, e dá para descobrir quem é x1 e x2, que são as raízes, que é 1 e 3, e dá para a gente descobrir as coordenadas do vértice, que são 2 no x e menos 1 no y. Falou? Vamos para um exemplo agora com a parábola de concavidade para baixo. Nessa parábola, fica bem evidente que o valor de A vai ser menor que zero. Concavidade para baixo, valorzinho menor que zero. Outra coisa que a gente vai perceber é o valor de B. O valor de B vai ser positivo ou vai ser negativo? O que a gente faz? Vê aqui o pontinho C, que está passando no 6, no 8, né? Que está indo de 2 em 2, ó, 2, 4, 6, 8. O pontinho C está passando no 8, então eu já sei que C vale 8 positivo. E aí, se eu for traçar uma retinha tangente a este pontinho, acompanhando a parábola, essa minha retinha tangente vai estar aqui. E aí, ela, se eu prolongar, ela vai mostrar o gráfico de uma função crescente. Se o gráfico da função é crescente, isso significa que o valor de B é maior que zero. Ai, mas esse negócio de tangente é muito complicado. Tudo bem. Então, o que a gente faz? A gente vai lá no nosso pontinho C, pega um pontinho antes, um pontinho depois. E aí, o que é que a gente vai observar? Da esquerda para a direita, tenho que ir para lá. Da esquerda para a direita, eu vou perceber que eu estou subindo. Percebeu? Então, o valor de B é positivo, tá? Bom, duas maneiras de observar. Beleza, já sabemos que A é menor que zero, B maior que zero, o valor de C é igual a 8. Aí eu sei também que esse pontinho do vértice aqui é um pontinho de máximo da função, certo? É valor máximo da função, porque a concavidade está para baixo. Está para baixo é sinal de que subiu, 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 subiu. Chegou no ponto máximo, desceu, 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 certo? Outra coisa que a gente está observando aqui são as raízes, olha. Uma raiz aqui no menos 2 e outra raiz aqui no 4, certo? Então, eu tenho duas raízes. As raízes são menos 2 e 4, certo? Dá para a gente perceber tudo isso só olhando o gráficozinho. Tranquilo? Muito bem.
Valorzinho de C já colocamos, vamos para o próximo agora. Mais uma parábola com concavidade para baixo. Vamos lá. A maior que zero, tranquilo? Que a concavidade é para cima. B, vamos lá. Pega um pontinho aqui antes do C, pega um outro pontinho aqui depois do C, e você vai observar que da esquerda para a direita, essa parábola está descendo. Se a gente for fazer retinha tangente, vai dar uma reta decrescente, uma função decrescente. Então, se está descendo, o Bzinho é menor que zero, negativo. Valor de C, delícia. Tá dando para a gente ver ali. Vou apagar, porque tá poluído aqui. Tá dando para a gente ver que C é 5. Show. Já sei também que essa função tem valor de mínimo. Por que mínimo? Porque se a concavidade está para baixo, ela está descendo, 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 descendo. Chegou no ponto mínimo, vai subir, subiu. Chegou no mínimo possível. Então, ela tem ponto de mínimo, porque a concavidade está para cima. Ok? Quem é esse pontinho de mínimo? É o pontinho do vértice da parábola. E aí, como é que eu vou calcular o vértice da parábola? Aqui não preciso calcular. Aqui eu só preciso olhar as coordenadas desse ponto. Quem é que ele representa aqui no X e quem é que é representado aqui no Y. Ok? No X eu tenho 3 e no Y eu tenho menos 4. Pronto, essas são as coordenadas do vértice. Tranquilo? Molezinha, né? Parábola de concavidade virada para cima, as raízes. Opa, faltou falar das raízes, gente. As raízes quais são? Aqui, ó, 1 e 5. Raízes 1 e 5. Foi? Tranquilo. Agora, e se a gente não tiver um gráfico? A gente tiver a lei da função. O que a gente vai fazer? Para descobrir todas aquelas informações. A, B, C, saber se é máximo ou mínimo, né? Saber as coordenadas do vértice. Tudo isso a gente analisou com o gráfico. A gente já vai analisar agora sem o gráfico. A, B e C tá aqui, gente. Olha, a carinha da lei da função de segundo grau é ax² menos bx, mais bx mais c. Aí a gente vai ter, valorzinho de A é o número que está acompanhando o x². Então, aqui o valor de A é 4. Eu já sei que A é maior que zero. Também tem o valor de B. O valor de B é quem está acompanhando o x, então é menos 4. Então, eu já sei que B é menor do que zero. E o C, já sei que é esse valor independente, que é o menos 1. Pronto. Então, já analisei o A positivo, o B negativo, valor de C. Nesse caso aqui, mais fácil ainda, porque dava até para descobrir o valor de A e B logo de cara. Já sei também que a função vai ter valor de máximo. Por que ela vai ter valor de máximo? Porque a concavidade é virada para... Opa! Concavidade para cima, então é valor mínimo. Deixa eu apagar. Ela tem valor mínimo. Por que o valor é de mínimo? Porque a concavidade é para cima, já que o A é positivo, a concavidade é para cima. Se a concavidade é para cima, valor de mínimo, certo? Vértice da parábola. Aí é que está. Quando a gente tem o gráfico, a gente consegue, né, descobrir rapidinho o valor das coordenadas do vértice. Mas se a gente não tem o gráfico, a gente precisa encontrar os valores. E quem são esses valores? Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. Então, as coordenadas do vértice serão menos B, menos 4, sobre 2 vezes o valor do A. Estou só substituindo valorzinhos, hein? E vou continuar resolvendo só a primeira parte, tá? Aí vai ficar 4 sobre 2 vezes 4, 8. Muito bem, menos aqui, vai ficar positivo, certo? E menos delta sobre 4A. Quanto é delta? Delta é B² menos 4AC. B² menos 4AC. Então, delta vai ser B
vai ser menos 4 A ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Beleza. Vou colocar um parênteses aqui, ó. E aí lembra, faz a potência, que vai dar 16, e faz essa multiplicação toda. 4 vezes 4, 16, vezes 1, 16. Só que aqui a gente vai observar o seguinte, tem um sinalzinho de menos aqui e outro sinalzinho de menos. Isso significa que eu vou ficar com a multiplicação positiva. Multiplicação de sinais iguais, resultado positivo, e aí quando for multiplicar com esse 4 aqui, fica positivo também. Então, o meu delta vai ser 16 com 16, 32. Muito bom, então menos da fórmula, o 32, e 4 vezes o valor de A. 4 vezes 4, 16. Então, aqui eu tenho menos 32 sobre 16. Certo? Calculamos tudo, gente. Foi? Beleza. Vamos lá, gente. Vamos fazer esse aqui agora. O que a gente percebe? Analisando A, B e C. A é menor que zero. Por quê? Porque o valor de A é menos 2, certo? O valor de A é esse cara que está aqui. O valor de B é esse que está aqui, acompanhando o x. E o valor de C é esse valor independente. Bem, então, valor de A menor que zero. Valor de B menor que zero também. A gente vai perceber que B é menos 3. E o valor de C a gente já sabe que é mais 1. Muito bem, analisamos A, B e C. Agora vamos pensar o seguinte. Essa função tem valor de máximo ou valor de mínimo? Bom, o que a gente tem? A gente tem que pensar o seguinte. O valor do A é negativo. Se A é negativo, então ela tem valor máximo. Por que valor máximo? Pensa, hein? Concavidade para baixo, subiu, 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 chegou o máximo que podia, desceu, 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 desceu. Certo? Então, valor de máximo que essa função tem. Outra coisa para analisar são as raízes da função. Mas aqui a gente não vai calcular as raízes da função, nem calculamos no outro caso, porque a gente quer aplicar, teria que aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Ou então uma relação de soma e produto. Não é o que a gente quer agora, não. A gente quer agora analisar valores de A, B e C, saber se o valor é de máximo ou de mínimo, falar das coordenadas do vértice. É isso que a gente está querendo agora, tá? Saber se a concavidade da parábola é para baixo ou para cima, tudo isso. Então, a gente vai ver agora as coordenadas do vértice. Não tenho a parábola montada, não dá para olhar logo quais são as coordenadas de x e y. Então, já que eu não tenho isso, vamos calcular. Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Substituindo valores, b é menos 3, então é menos da fórmula, e o menos 3 sobre 2 vezes o a, que é menos 2. Estou colocando entre parênteses para chamar a nossa atenção ao cálculo. O menos aqui, com o menos dentro do parênteses, troca o sinal, fica mais 3. E um produto de valores com sinais diferentes, resultado negativo. 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui é mais 3 sobre menos 4. Bom, gente, divisão, né? Uma fração é uma divisão. E isso é uma divisão de valores diferentes. Então, o resultado é negativo. Aí você pode escrever assim, menos 3 quartos. Ok? Bom, delta. Delta a gente já sabe que é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o menos 2. Vezes menos 2 vezes o c, que é 1. E aí a gente vai ter o delta 3 vezes 3, 9. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8, 4 vezes 2, 8, mais 8 vezes 1, mais 8. 9 com 8 vai dar 17. E aí o menos da fórmula com o 17 do delta, sobre 4 vezes o valor do A, que é menos 2. Bem, então o nosso vértice é menos 3 quartos, e menos 17 sobre 4 vezes 2, 8, menos 8. A gente também sabe que, nesse caso, que a gente tem aí uma divisão de sinais iguais, o resultado é positivo. Então, a gente pode escrever assim também, tá bom? Bom, calculamos aí.
coordenadas do vértice, analisamos se tinha máximo ou mínimo. A gente sabe que tem máximo porque a concavidade está para baixo. Analisamos os valores de A, B e C, ok? Espero que vocês tenham conseguido entender. Beijo e até a próxima.